Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Azulejo designa peça de cerâmica vitrificada ou esmaltada usada, sobretudo, no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos, que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Azulejos no formato de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular, conforme ilustrado na figura. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco no painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos: 1. Triângulo, retângulo isósceles. 2. Triângulo equilátero. 3. Quadrado. Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são os de formato. Bem, antes de começarmos a resolver, vamos explorar um pouquinho os itens que estão à nossa disposição. Primeiro aqui o triângulo, retângulo isósceles. Bem, um triângulo retângulo tem como característica principal ter um dos vértices com ângulo medindo 90 graus. Se ele é isósceles, significa que nós temos os outros dois lados, ou melhor, os dois catetos, com a mesma medida x. E a terceira medida é dada pela hipotenusa. Bem, num triângulo retângulo isósceles, um dos ângulos aqui é 90 graus e os outros dois são 45 graus. Ah, mas por que, professor? Ora, para que a soma dos três ângulos seja 180 graus, uma vez que na geometria euclidiana a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Bem, este é o triângulo retângulo isósceles. Nós temos o triângulo equilátero. Então, nós falamos do 1. No triângulo equilátero, que é o de número 2, nós temos os três lados iguais. E cada um dos ângulos internos tem medida já conhecida. Essas medidas são uma só. E elas têm valor de 60 graus, que é proveniente do quê? Ora, como nós temos os três vértices com os três ângulos iguais, uma vez que o triângulo é equilátero, então a soma dos ângulos internos, que é 180 graus também, será dividida por 3 para obtermos cada um dos ângulos. Nesse contexto, então, com 60 graus. E o quadrado? Bem, o quadrado é aquela figura que tem os quatro lados iguais, os quatro vértices iguais, diagonais que se intersectam no ponto médio de ambas. E nesse contexto, então, nós podemos dizer que é um polígono regular também. Bem, vamos explorar aqui o que é dito no texto da questão. Azulejos no formato de octógonos regulares. Bem, significa também que os 8 lados, vamos pegar um aqui, por exemplo, os 8 lados dessa figura plana, deste octógono, o octógono tem 8 lados, são todos iguais. E os ângulos internos, todos eles também são iguais. Então, o que nós vamos fazer para verificar aqui as figuras que estão presentes é buscar primeiro um desses ângulos internos. Para isso, vamos lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo regular pode não ser regular. Não há necessidade que ele seja regular. Mas de um polígono convexo, vai ser dado por n menos 2 vezes 180 graus. Ora, então a soma dos ângulos internos virá de nós fazermos n, que é 8 lados para esse octógono, menos 2, e vezes 180 graus. Então a soma dos ângulos internos vai ser dado por 8 menos 2, que será 6, vezes 180. E na sequência, a soma desses ângulos vai ser igual a 6 vezes 180, que vai ser igual a 1080 graus. Como nós queremos cada um dos ângulos internos, basta nós fazermos o seguinte: o ângulo interno de um polígono regular qualquer
pode ser descrito pela soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Então, o ângulo interno desses octógonos vai ser o 1080 já determinado, que é a soma desses ângulos internos, 1080, dividido por n, que é o número de lados. Nesse contexto aqui vale 8. Então, o ângulo interno de cada um desses octógonos vai ser 1080 dividido por 8, ou seja, 135 graus. Bem, agora nós sabemos quanto vale cada um dos ângulos internos. Vamos até destacar um deles aqui, 135 graus. Aqui também é 135 graus. Se nós quisermos saber quanto vale esta medida aqui, de antemão já antecipo que vale 90 graus. Mas para nós verificarmos se de fato é isso mesmo, nós vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui todos os ângulos unidos, esses que estão sendo destacados aqui, serão iguais a 360 graus. Então, quando nós fizermos 360 graus menos 135 graus, nós vamos obter como resultado 225 graus. E quando fizermos 225 graus menos, veja só, nós estamos subtraindo 135 graus, vamos subtrair novamente 135 graus, então menos 135 graus. O resultado vai ser 90 graus, porque precisamos desse valor para verificar que este ângulo aqui de fato vale 90 graus. E como nós temos aqui outros dois octógonos unidos do mesmo modo, do mesmo formato, e também nós temos 2 a 2, se nós considerarmos o entre aspas de cima e o de baixo, então nós vamos ver que todos os 4 ângulos internos aqui são iguais a 90 graus. Portanto, um destes azulejos internos, ou uma dessas áreas brancas internas, é dada por um quadrado. Então, nós temos aqui 3 como sendo uma das opções. Logo, descartamos aqui a letra A, descartamos a letra C, e sobra para nós a letra B, a letra D e a letra E. Bem, nós precisamos explorar, então, qual é o outro tipo de triângulo que nós temos. Voltando mais um pouquinho, então, nós já sabemos que aqui é 90 graus, pelo que já calculamos anteriormente. Agora, observa o seguinte, como nós temos octógonos que são regulares, então este lado é igual a este lado. Logo, este triângulo que vocês estão vendo eu destacar é um triângulo retângulo e ele é isósceles. Portanto, essas outras medidas, que também são determináveis, valem cada uma delas 45 graus. Dito isto, nós temos então a outra figura, aqui representada nesses espaços em brancos, por um triângulo retângulo isósceles. Então, nós temos o quadrado e o triângulo retângulo isósceles. O 3 e também o 1, ou o 1 e também o 3. E se fizermos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item D se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, galera? A Lei Municipal para a Edificação de Casas em Lotes de uma cidade determina que sejam obedecidos os seguintes critérios: afastamento mínimo de 4 metros da rua, afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote, área total construída da casa entre 40% e 50% da área total do lote. Um construtor submeteu para aprovação na prefeitura dessa cidade uma planta com propostas para a construção de casas em seus 5 lotes. Cada lote tem área medindo 200 metros quadrados. A imagem apresenta um esquema sem escala, no qual estão representados os lotes, as ruas e os afastamentos considerados nos projetos entre as casas e as diversas divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão expressas em metro. A prefeitura aprovará apenas a planta da casa. Bem, vamos levar em conta os critérios apresentados e vamos começar aqui primeiro analisando o terceiro critério, que fala que a área total construída da casa deve estar entre 40% e 50% da área total do lote.
Vamos recordar que 40%, por exemplo, pode ser expresso como sendo 40 por 100, ou simplesmente 0,4. E os 50% também pode ser representado no mesmo formato. 50% como 50 sobre 100, ou 0,5. Essas representações serão úteis para nós justamente para a definição do intervalo expresso nesse critério. Ou seja, nós temos aqui 200 metros quadrados e, nesse sentido, 40%, ou 0,4, d vezes 200 irá gerar aqui 80 metros quadrados. Já 50%, ou 0,5, d vezes 200 irá gerar 100 metros quadrados. Isto quer dizer que a área deverá ser, de acordo com o texto da questão, estar entre 40% e 50%. Então, ela deve ser menor que 100 metros quadrados e maior que 80 metros quadrados. Agora, nós vamos avaliar as demais questões, os demais critérios. Vamos começar aqui com as ruas. A rua que você observa aí na vertical, vamos chamar de rua 1. E a da horizontal, vamos chamar de rua 2. Aqui está escrito assim: deve haver um afastamento mínimo de 4 metros da rua em relação a essas casas. Bem, avaliando cada uma das representações das casas, na casa 1 nós temos 4 metros para a rua 1 e 4 metros para a rua 2. Fechou então? Para a casa 2, nós temos 4 metros para a rua 2 de afastamento, ok, também está dentro dos critérios. Na casa 3, 4 metros para a rua 1 e 4 metros para a rua 2 também está ok. Na casa 4, veja que na rua 2, o afastamento da casa está a 2 metros da rua. Ou seja, não obedece ao critério, podemos já, entre aspas, jogar fora essa representação. E na casa 5, se nós formos fazer um comparativo dessa casa com a rua 1, também obedece ao critério, uma vez que está a 4 metros dessa rua. Já nós temos agora o segundo critério, em que o afastamento mínimo será de 1 metro com a divisa, com outro lote. Bem, se nós formos verificar cada uma das representações, veja que na casa 1, 1 metro obedece então em relação à casa 2 e em relação à casa que eventualmente esteja em algum lote superior. Na casa 2, do lado esquerdo, na divisa com a casa 1, 1 metro, e com a casa, eventualmente, ou com o lote da vista superior, também 1 metro. Do lado direito também, se formos ver a casa 3, também existe, na divisa da casa 3 com a casa 4, 1 metro de distância, e 4 metros com a casa 5, então está tudo certo. E na casa 5, 1 metro na divisa com a casa 3, 1 metro na divisa do lote que é baldio, ou que não existe representação aqui de casas, e 1 metro aqui na parte que seria considerada a base desse lote. Bem, então as casas 1, 2, 3 e 5 obedecem aos dois critérios especificados nos dois primeiros itens. E agora só nos resta fazer a avaliação das áreas. Vamos começar com a casa 1. Observe que para a rua 2 nós temos 10 metros no lote da casa 1. Esses 10 metros, ou desses 10 metros, vamos desconsiderar 4 metros e 1 metro, ou seja, vamos tirar 5 metros, que são os afastamentos esquerdo e direito dessa casa em relação à rua 1 e à casa 2. Então, 10 menos 5 resultará em 5 na base. E na altura em que essa casa 1 está de frente para a rua 1, nós temos 20 metros, menos 1 metro, 19, menos 4 metros, 15 metros. E calculando a área, nós vamos ter base vezes a altura, uma vez que a casa 1, e a casa 2, e a casa 3, e a casa 5
A casa 4 também, mas não precisaremos avaliá-la. Tem formato de um retângulo, então a área será base vezes altura, ou seja, 5 vezes 15. E 5 vezes 15 gerará 75 metros quadrados. Observe que nós temos no intervalo que delimitamos no início da questão, uma área que deve estar entre 80 e 100 metros. A casa 1 tem um valor de área inferior, ou seja, menor que 80. Então, podemos jogar fora esta casa. Na casa 2. Na casa 2, nós temos, pensando também como pensamos em relação à casa 1, de frente para a rua 2, 10 metros, menos 1 metro, ou seja, uma base 8. E na altura, os mesmos 20 metros dessa casa na direção da rua 1, menos 1 e menos 4, ou seja, menos 5, gerará 20 menos 5, que é 15 metros. E a área virá de fazermos 8 vezes 15, vamos destacar 8 vezes 15, que é a base vezes a altura. E os 8 vezes 15 gerará 120 metros quadrados. Porém, 120 é superior a 100 metros, então esta casa também vamos desconsiderar. Na casa 3. Na casa 3 nós temos de frente para a rua 2, também 10 metros, menos 4, menos 1, menos 5, ou seja, 5 metros na base. E de frente para a rua 1, nós vamos tirar dos 20 metros 4, e 4 e 4 e 8, 20 menos 8 gerará então 12 metros aqui na altura. E a área vai ser dada por base 5 vezes altura 12, ou seja, 60 metros quadrados, que é inferior aos 80, então a casa 3 também pode ser excluída. Logo, nós poderíamos dizer que a casa 5 possivelmente será a casa em que a prefeitura aprovará a planta. Mas vamos verificar, não é mesmo? Nós temos então de frente para a rua 1, 20 metros, considerando a casa 5. Menos 1, ou seja, nós vamos ter 18 metros no que seria a altura desse retângulo. E na base, na direção para a rua 2, nós temos os 10 metros, menos 4 e menos 1, o que vai gerar 5 metros na base. Então, a área virá de nós fazermos 5 vezes 18, e 5 vezes 18 gerará 90 metros quadrados. E 90 metros quadrados está no intervalo de 80 até 100 metros quadrados. Portanto, de fato, é a casa 5 que terá a sua planta aprovada pela prefeitura. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos ver que o item E se enquadra nesse resultado, nessa conclusão. Certo, pessoal? As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas, cortes paralelos, a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que, em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas secções está indicada na figura. Essa luminária terá por faces. Então, observe, aqui foi indicada só uma secção. Nós teremos as outras 3 que serão realizadas. O resultado disto foi representado aqui nas 2 figuras mais à direita das representações realizadas aqui em nossa questão. Então, nós temos aqui 4 cortes que serão feitos. Ao realizarmos esses 4 cortes, notem que nós vamos ter aqui como resultado 1, 2, 3, 4 triângulos equiláteros, uma vez que os cortes são congruentes. E aí, resultando disso, como nós temos 4 faces, note que uma dessas faces conterá uma figura que é um hexágono, e como os cortes são feitos exatamente com 1/3 da medida da aresta, então serão hexágonos que vão surgir, uma vez que eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, e são hexágonos regulares. Então, nós vamos ter aqui, como são 4 faces,
4 hexágonos resultantes desses cortes. Portanto, vamos ter 4 hexágonos regulares e vamos ter 4 triângulos que são equiláteros. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item A se enquadra na conclusão que acabamos de determinar. Ok, galera? Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o Templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são... Bem, para resolver essa questão, nós vamos realizar a representação de algumas figuras aqui que podem indicar a solução do que é solicitado aqui. Por exemplo, vamos colocar num primeiro momento a representação de uma base de base quadrada e uma pirâmide reta. E aqui nós temos essa representação. Bem, quando nós realizamos um corte através de um plano paralelo à base, nós vamos ter aqui 2 sólidos sendo destacados. A parte superior nós iremos descartar. Quando isso acontece, o que vai, entre aspas, sobrar é justamente o sólido que você vai ver agora. Esse sólido é um tronco de pirâmide e, como disse o próprio texto da questão, é um tronco reto de pirâmide, com base quadrangular, ou seja, a base é um quadrado. Para nós continuarmos a análise dessa figura, nós vamos agora pensar nela planificada. Para pensarmos em sua planificação, existe mais uma representação aqui que eu quero mostrar para você, que talvez nos auxilie em, entre aspas, enxergar tanto a face superior, ou a base superior, como a base inferior. Essa representação é o que você vê agora. Veja, na base superior nós vemos um quadrado. E aqui na base inferior, outro quadrado. Isto em nossa representação, mesmo que um pouco distorcida. Por ser um tronco reto, a representação de que ele é reto pode ser indicada como você está vendo agora, através de um pontinho aqui, projetado na base e nessa projeção formando 90 graus. Bem, continuando, ao se planificar esse tronco, o que nós poderemos vislumbrar é o que está sendo apresentado agora. Veja que nós temos na base superior um quadrado, aqui indicado. Na base inferior outro quadrado, aqui indicado. E nas faces laterais, nós temos a representação de 4 figuras. Cada uma delas é um trapézio. Então vejam só, nós temos já 2 quadrados, tanto o superior como o inferior, e 4 trapézios. Esses trapézios, se bem representados e se o tronco for reto, são como você está vendo aqui. Nós temos aqui, considerando o trapézio, 2 lados que são paralelos e os outros 2 lados possuem ângulos inferiores que são iguais, aqui alfa e aqui alfa. Os superiores também, ou seja, os lados esquerdo e direito, eles são iguais. Esse tipo de trapézio é chamado de trapézio isósceles. Então, se nós realizarmos aqui uma busca nas alternativas da múltipla escolha, nós vamos ver que o item C fala justamente disso que nós acabamos de mostrar. Ou seja, nós temos 2 quadrados e 4 trapézios, que são isósceles. Logo, a alternativa é a C. Nós vemos na letra A que não pode ser, uma vez que ele está dizendo que são 2 quadrados e 4 retângulos. Então, não é. Na letra B não, porque só fala de um retângulo. Também não. Além de mencionar aqui triângulos, que são isósceles. Na letra D ele fala de um quadrado, 3 retângulos, também não. E na letra E ele fala 2 retângulos, 2 quadrados, também não. Então a letra C é o que nós estávamos buscando. Certo, pessoal? Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa
é um círculo de diâmetro d igual 40 centímetros, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é igual a 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Bem, as informações que nós temos nos remetem ao seguinte. Nós temos um diâmetro d, que aqui vale 40 centímetros. Então, especificando já esta medida na figura, nós temos 40 centímetros como sendo o valor que foi ilustrado aqui no desenho. Nós podemos perceber também que o texto fala que este círculo tangencia um retângulo. Significa que existe um ponto de tangência e que este ocorre, de acordo com a placa aqui, exatamente no meio deste círculo. Dito isto, para calcularmos a área, nós faremos o seguinte. Nós calcularemos a área de meio círculo, que é o que estamos destacando agora, e somaremos esta área com a área do retângulo resultante. Destacando as informações dadas, então, no texto, podemos ver o seguinte. Como nós temos um diâmetro de 40, podemos dizer que o raio deste círculo corresponde a 20. E como a altura total da placa, de acordo com o texto, é 60 centímetros, então vamos verificar que toda a altura tem este valor de 60. Mas nós já destacamos 20 centímetros aqui. Logo, o restante da placa terá uma medida de 20 mais 40, 60, ou seja, aqui será de 40 centímetros. Agora, percebemos que, tanto na parte superior, relacionado ao diâmetro deste círculo, nós temos 40, como na base da placa, que é uma base, entre aspas, reta, terá o seu valor de 40 também. Logo, para podermos calcular esta área total, nós teremos a área de um retângulo, em que o x foi demarcado agora. Nós destacamos um asterisco, na verdade. E nós queremos do meio círculo. Para calcular esta área, faremos então, vamos colocar aqui a área da placa. Para calcular das 10, inicialmente, nós vamos calcular a área de uma placa só. Pois bem, para calcular então a área do retângulo, nós faremos base 40 vezes a altura 40, que por sinal é um quadrado, né? Com as mesmas medidas de lados. E mais a área do meio círculo. Para quem não lembra mais, a área de um círculo pode ser expressa por π vezes o seu raio ao quadrado. Neste contexto, nós temos um meio círculo, uma vez que esse círculo é tangenciado pelo retângulo, dividindo-o em duas partes. E somente uma das partes sai do retângulo, resultando no meio círculo. Então, nós vamos ter aqui π, r e o raio, como será 20. Então, π, 20 ao quadrado. E como nós estamos falando de meio círculo, sobre 2. Bom, vamos calcular agora o que nós já apresentamos. Nós temos a área desta placa, que vai ser 40 vezes 40, 1.600, mais 20 vezes 20, 400 π, e sobre 2. A área, então, da placa poderá ser representada por 1.600 mais 400 dividido por 2, 200 π. Agora, nós podemos substituir o π por 3,14, é o que sugere o texto da questão. Então, a área da placa pode ser representada por 1.600 e mais 200, que multiplica, vamos trocar o valor de π, por 3,14. Então, a área da placa será igual a 1.600 mais 200 vezes 3,14 resultará em 628. Realizando-se a soma dos dois números, nós vamos ter 1.600 mais 628 como sendo 2.228. Bem, esta é a área de uma placa apenas.
Como nós temos, repito, 10 placas para calcular sua área, basta nós multiplicarmos este resultado que encontramos agora por 10, obtendo como consequência uma área total de todas as placas de 22.280. Como a unidade que é centímetro, centímetros quadrados. Se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, poderemos verificar que o item B se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Ok, galera? Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π. Bom, a conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de que o material disponível em estoque será... Bem, nós vamos avaliar agora estas informações. Vamos destacar já o que existe? Pois bem, nós temos aqui um círculo, nesta região já pavimentada, de 6 metros. Uma representação pode ser a que está aparecendo agora para você. Vamos lá. Então, o diâmetro aqui é de 6 metros. Ocorrerá um aumento em 8 metros nesse diâmetro. Isso significa que a esse diâmetro serão adicionados mais 8 metros. Então, se nós fôssemos destacar aqui, tanto no desenho como de modo numérico, o que está ocorrendo, poderíamos dizer o seguinte: nós já possuímos uma certa quantia aqui no diâmetro, que corresponde a 6 metros, mais o acréscimo do diâmetro em 8 metros, corresponderá a um total de 14 metros para o novo diâmetro. E a nova área a ser pavimentada é essa que estamos destacando agora, que, por sinal, é uma coroa circular. Para calcularmos a área dessa coroa circular, podemos proceder do seguinte modo. Vamos chamar a área da coroa de AC. Como a área de um círculo pode ser representada por πr², essa daqui será a área do círculo maior, que vamos destacar agora, aqui na nossa figura. E vamos retirar a área já pavimentada, que é a área em que os 6 metros de diâmetro correspondem ao que já existe. Então, menos π, e vamos chamar esse raio de raio menor quando formos calculá-lo. Agora, nós precisamos dos dois raios, tanto do novo raio, relacionado aos 14 metros de diâmetro, como ao raio antigo, relacionado aos 6 metros de diâmetro. Muito bem, então nós faremos o seguinte. O raio maior, R, virá de nós fazermos 14 metros, que é o diâmetro novo, dividido por 2, que resultará em 7 metros. E o raio antigo virá de nós fazermos os 6 metros divididos por 2, ou seja, corresponderá a 3 metros. Agora basta nós realizarmos as substituições dessas informações em nosso modelo matemático. Bem, a área então desta coroa circular corresponderá a π, que multiplicará aqui raio ao quadrado, e calculamos este raio em 7. Então, faremos 7 ao quadrado. E menos π, que multiplica ao raio antigo, que são os 3 metros, ou seja, 3 ao quadrado. Procedendo os cálculos, a área dessa coroa será π, que multiplica 7 ao quadrado, que é 49, menos π, que multiplica 3 ao quadrado, que é 9. Então, a área da coroa será 49 menos 9, 40 vezes π. Como a unidade aqui é metro, então 40 vezes π, metros quadrados. Pois bem, existe uma informação de que π deverá ser substituído por 3. Faremos isto então. A área da coroa será igual a 40 vezes 3.
ou seja, a área dessa coroa circular, que corresponderá à nova região a ser pavimentada, será de aproximadamente 120 metros quadrados. Agora, avaliando a resposta da questão, vamos ver que a única que se enquadra é a letra E, pois não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada é de 120 metros quadrados. Lembrando que a pergunta era a seguinte: o condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. Como nós descobrimos que será necessário 120 metros quadrados, então, de fato, a letra E se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Ok, galera? Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é... Muito bem, nós temos aqui então um segmento de medida de A até E, que vamos chamar de X. Nós temos também uma folha de papel que está no formato, de acordo com o que pode-se observar, retangular. Nesse sentido, então, quando se realiza a dobra, verificamos que de A até E a medida é 18, de E até C a medida é 12. Então, se nós fizermos 18 menos 12, obteremos 6 centímetros, que corresponde à medida de D até E. Nós temos também a outra medida de A até D, que é igual à medida de B até C, uma vez que estamos considerando a folha como sendo um retângulo. E como os lados paralelos têm a mesma medida, nós podemos dizer então que de A até D, a medida vale 12. Agora, se nós destacarmos o triângulo que estamos sombreando agora, vamos verificar que ele é um triângulo retângulo. E vamos nos servir então do Teorema de Pitágoras para tentar determinar essa medida x. O Teorema de Pitágoras nos diz o seguinte: a medida da hipotenusa ao quadrado será igual à soma do quadrado dos catetos. Nós temos aqui dois catetos, o cateto 1 e o cateto 2. A hipotenusa será a medida x. Então faremos x ao quadrado. O cateto 1 podemos chamar aqui de 6. Então, 6 ao quadrado. E mais o cateto 2 podemos representar pela medida 12. Então, nós vamos ter 12 ao quadrado. Resolvendo-se, então, agora esta equação, nós vamos ter x ao quadrado, que vai ser igual a 6 ao quadrado, que é 36, mais 12 ao quadrado, que é 144. X ao quadrado, então, vai ser igual a 36 mais 144 resultará em 180. Vamos agora fatorar o 180. 180 é divisível por 2. Número par, então dividimos por 2. O resultado será 90. Dividimos por 2, o resultado será 45. Dividimos por 3, o resultado será 15. Por 3 novamente, o resultado será 5. Finalmente, dividimos por 5, o resultado será 1. Podemos dizer, então, que 180 é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E vezes o número 5. Vamos reescrever, então, essa expressão nesse formato. Então, x ao quadrado vai ser igual a 36 vezes 5. E agora calculamos a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade. A raiz quadrada de x ao quadrado resultará em x. Podemos separar a raiz, onde nós temos 36 vezes 5, escrevendo-se 36 na raiz, vezes a raiz quadrada de 5. Agora, x vai ser igual a raiz quadrada de 36 é 6. E deixamos indicado a raiz quadrada de 5 na unidade centímetros. Agora, se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item D
se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Ok, galera? No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de cone, lembrando uma árvore de Natal, conforme as figuras 1 e 2. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação consideradas segmentos de reta, de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste, até um ponto de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. O poste está fixado no ponto C, centro da circunferência, perpendicularmente ao plano do chão. Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizaram um pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metro da circunferência deverá ser de... Bem, se observarmos o desenho e também as questões expostas no texto da questão, desta situação, nós vamos verificar que são 20 arcos iguais que estarão dispostos em torno aqui desta circunferência. Nós temos também que a medida de cada uma dessas linhas que está sendo sugerida aqui não é conhecida, mas ela é determinável. Como nós temos 20 desses arcos e como a totalidade deles será de 100 metros, nós podemos pensar no seguinte: vamos descobrir uma dessas linhas apenas. E ao fazer a determinação desta linha, notem que nós já temos a altura e aqui é solicitado o raio da base deste círculo. Então, para podermos determinar, vamos pensar da seguinte forma. Nós temos aqui 20 desses arcos e todos juntos perfazem um total de 100 metros. Tudo isso está na questão. Então, 20 arcos, 100 metros. Bem, nós queremos saber qual é a medida de apenas um destes arcos. Então, que está para a medida x que nós desconhecemos. Agora, estabelecendo uma proporção, nós temos 20 que está para 1, assim como 100 está para x. E aplicando a propriedade fundamental das proporções, nós teremos que o produto dos extremos, 20 vezes x, vai ser igual ao produto dos meios, 100 vezes 1. Isolando-se x, nós vamos escrever o 20 dividindo o 100. Vamos obter, então, 100 sobre 20 avos. E ao realizarmos a divisão, 100 dividido por 20 vai nos levar à medida de 5 metros. Ora, agora nós sabemos que aqui vale 5 metros. Então, vamos mais uma vez aqui representar essa figura, só que limpa, sem todos esses traços. Veja que o triângulo retângulo sugerido aqui pelo desenho, uma vez que nós temos o poste que está estabelecido de modo perpendicular, nos leva às seguintes considerações. Primeiro, que nós temos um triângulo retângulo. Segundo, que nós temos a altura, que é um cateto 3, e a hipotenusa, que vale 5. E nós precisamos do raio, que é o outro cateto. Aqui nós podemos nos servir, então, do que é conhecido como Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, que nós podemos chamar de cateto 1 mais o cateto 2, cada um deles elevado ao quadrado. Pois bem, a hipotenusa, então, é o número 5. Então, vamos colocar aqui 5 ao quadrado, obedecendo ao modelo do Teorema de Pitágoras, que vai ser igual ao cateto 1, que pode ser o número 3, ao quadrado,
mais o KT2, que vai ser representado aqui pelo raio ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. E mais o raio ao quadrado. Isolando-se esse raio, vamos escrever o 9 no segundo membro. Ou melhor, no primeiro membro. Nós vamos ter, então, 25 menos 9, que vai ser igual a raio ao quadrado. Então, este raio ao quadrado vai ser igual a 25 menos 9 é 16. E se nós fizermos a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade, vamos obter como consequência o raio com medida de 4 metros. Agora, se nós fizermos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item A se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, galera? Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixas d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Se R maiúsculo denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da do tipo B é... Muito bem, antes de nós iniciarmos, para você que já é inscrito no canal, muito obrigado pelo seu estímulo e carinho. E se você ainda não é inscrito e gostar da aula, pense em se inscrever no canal, curtir e compartilhar essas informações para que mais pessoas também possam se beneficiar desse conhecimento. E mais conteúdos como esse possam ser produzidos para vocês. E vamos lá então à resolução? No texto da questão é dito que ambas as caixas d'água do tipo A e do tipo B possuem o mesmo volume. Logo, podemos dizer que o volume da caixa d'água do tipo B é igual ao volume da caixa d'água do tipo A. Nós temos também dito aqui no texto da questão que a altura da caixa d'água do tipo B, nós podemos chamar essa altura de HB, é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A, ou seja, vamos chamar aqui de HA. Nesse contexto, nós podemos melhorar um pouquinho essa representação, lembrando que 25% também pode ser expresso como sendo 25 sobre 100. Se simplificarmos numerador por 25 e denominador também por 25, obteremos uma nova fração, que vai ser 25 dividido por 25, 1, 100 dividido por 25, 4. Ou seja, 25% também pode ser representado por 1/4. Logo, se voltarmos para a equação anterior, HB pode ser reescrita como sendo 25%, ou seja, 1/4 da altura A, ou seja, 1/4 da altura A, dHA. Nós podemos reescrever também esta equação num outro formato. Passando este 4 multiplicando HB, logo nós vamos ter então 4 vezes a altura B como sendo igual à altura A. Então nós temos agora mais liberdade para escolher, se for necessário nós termos uma ou outra forma de representação. Agora, vamos passar para o entendimento do volume do cilindro. O volume de um cilindro pode ser representado pela área da base vezes a sua altura H. Ora, se nós observarmos aqui nesta representação do cilindro, a base é composta por um círculo. Então, a área da base pode ser escrita como sendo a área desse círculo, que aqui vamos representar por πr². Então, voltando aqui para o cálculo do volume, o volume do cilindro pode ser representado por área da base, πr², e vezes a altura h. Bem, vamos calcular então aqui o volume do cilindro A, ou da caixa d'água A. Esse volume A vai ser dado pelo mesmo πr² com R maiúsculo, como foi dito no texto da questão, e vezes a altura
A. Nós já havíamos isolado aqui a altura A. Como nós queremos o raio do cilindro ou da caixa d'água B, então convém nós deixarmos toda a expressão em função das variáveis ou das expressões de B. Nesse contexto, então, substituindo aqui HA, nós vamos ter o volume da caixa d'água A como sendo representado por πr ao quadrado vezes HA, que é 4 vezes HB. Então, agora nós temos uma boa representação para esse volume. E o volume do cilindro B, nós vamos representar por πr ao quadrado e vezes HB. Agora, com essas informações, podemos retornar aqui na informação inicial de que estes volumes são iguais. E se eles são iguais, então vamos realizar a igualdade. O volume B, que aqui está, é dado por πr ao quadrado vezes HB. E nós já verificamos que esse volume é igual ao volume do cilindro ou da caixa d'água A. Ou seja, de acordo com o que nós já descobrimos, é πr ao quadrado vezes 4 HB. Bem, nós podemos agora isolar este R do lado esquerdo, fazendo R ao quadrado igual a. Do lado direito nós temos πr ao quadrado vezes 4 HB. E este π que está multiplicando do lado esquerdo, nós vamos reescrever dividindo do lado direito da igualdade. O HB também vai dividir no segundo membro da igualdade. Então, nós vamos ter π vezes HB dividindo o segundo membro. Então, R ao quadrado vai ser igual a, simplificando o π com o π, vamos ter 1. HB com HB, vamos ter 1. E vamos verificar que do lado direito, 4 vezes R ao quadrado é o que nós temos como resultado dessas simplificações todas. Como nós queremos o raio do cilindro B ou da caixa d'água do tipo B, então nós calculamos a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade. E ao fazer isso, simplificamos a raiz com o 2, vamos obter R, que vai ser igual à raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de R ao quadrado. Aqui nós utilizamos uma das propriedades dos radicais que nos permite, numa multiplicação, entre aspas, separar aqui os fatores. E depois que nós fazemos isto, nós vamos encontrar então R, que vai ser igual a raiz quadrada de 4 vai ser 2. Raiz quadrada de R ao quadrado vai ser R. Então, agora podemos afirmar que, de acordo com o que foi solicitado no texto da questão, o raio da caixa d'água do tipo B vai ser igual a 2 vezes o raio da caixa d'água do tipo A. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item B se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, galera? Uma construtora pretende conectar um reservatório central, RC, em formato de um cilindro, com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,3 metros, a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metro. As ligações entre os reservatórios central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,1 metro de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros, e após algum tempo as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares, após cessar o fluxo de água entre eles, é... Muito bem, então nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui um reservatório maior, que é o reservatório central,
e nós temos 4 reservatórios menores. Agora, existe também uma ligação entre eles, realizadas através de uma tubulação. Então, nós temos 4 tubulações aqui, além dos reservatórios como um todo. Aqui está sendo dito que existe um registro conectando também essas tubulações a cada um desses reservatórios, e que o reservatório central está cheio. Isso está escrito no texto da questão. Quando for aberto o registro, o que vai ocorrer é que o líquido do reservatório central irá escoar até os demais reservatórios, mantendo assim, de acordo com a questão, uma altura constante entre os 5 reservatórios, isto que é chamado de princípio dos vasos comunicantes. Muito bem, na prática isso quer dizer o seguinte: nós vamos ter um volume no reservatório central que será redistribuído entre todos os demais reservatórios. E quando isso acontecer, a altura em todos eles será a mesma, por este princípio já enunciado, ou pelo menos já destacado ou citado. Então, para nós podermos calcular, nós faremos o seguinte. Inicialmente, nós vamos calcular o volume do reservatório central. Na sequência, vamos retirar desse volume os pequenos volumes constantes da tubulação que fará a ligação entre os reservatórios auxiliares. Bem, vamos lá então? Para calcular o volume do reservatório central, vamos chamar de RC aqui, VRC, vamos usar o cálculo do volume do cilindro, ou seja, a área da base, πr ao quadrado, vezes a sua altura, h. Então, o volume desse reservatório central vai ser dado por π. O raio deste reservatório central, de acordo com o texto da questão, é de 2 metros. Então, π vezes R2 ao quadrado e vezes a sua altura, que foi dito valer 3,3 metros. Então, aqui 3,3. O volume do reservatório central virá de fazermos π, que multiplica 2 ao quadrado, que é 4, e que multiplicará 3,3. Então, o volume do reservatório central será 4 vezes 3,3, 13,2 π, neste contexto, metros cúbicos. Então, agora nós temos o volume desse reservatório. Vamos em busca, nesse instante, do volume dos 4 ou das 4 tubulações que conectam o reservatório central aos reservatórios auxiliares. Bem, nós temos então aqui, vamos chamar estes volumes de VT, ou volume da tubulação. Como nós temos 4 tubos, nós vamos fazer 4 vezes o volume de apenas um deles, que também vai obedecer ao volume de um cilindro. Afinal de contas, nós temos 4 cilindros. Logo, será π, que multiplica. Bem, aqui está sendo dito que essas ligações feitas por esses canos, por essas tubulações, contêm um diâmetro interno de 0,10. O diâmetro nós já sabemos que é igual a 2 vezes o raio. Logo, para nós termos um raio, nós temos que fazer com que o diâmetro seja dividido por 2. Então, este raio destas tubulações, desses canos, será 0,10 dividido por 2. Então, estes raios terão valor igual a 0,05 metro. Então, o volume das tubulações será, voltando aqui a esse cálculo, 4 vezes π, que multiplica o raio que calculamos, 0,05 ao quadrado, e vezes a sua altura, que aqui foi especificada como sendo de 20 metros. Então, aqui vezes 20. Calculando, vamos ter então o volume da tubulação, que vai ser igual a 4 vezes o π, vezes 0,05 ao quadrado, é 0,0025, e vezes o 20. Então, o volume dessa tubulação será 4 vezes 0,0025 e vezes 20, que vai gerar 0,20 ou 0,2
π metro cúbico. Agora, para considerarmos o volume que estará ou que será redistribuído entre todos os 5 reservatórios, nós vamos considerar o volume como V. Então, faremos volume do reservatório central menos o volume das tubulações, ou dos canos. Este volume, então, será 13,2 π menos 0,2 π, gerando um volume que será de 13 π metros cúbicos. Este será o volume que vamos considerar para o cálculo da altura solicitada aqui na questão, o cálculo das alturas. Então, fazendo tal cálculo, nós vamos ter a seguinte questão que vai ser considerada. O volume do reservatório central, que aqui nós já sabemos quanto é, então o volume do reservatório central, ou melhor, o novo volume do reservatório central, mais 4 vezes os novos volumes dos reservatórios auxiliares. Então, vamos chamar de Vzinho aqui. Todos eles deverão ser iguais a 13 π. O volume, então, deste reservatório central, com a nova altura, vai ser π R. Lembre que o seu raio era 2 e ainda é 2 metros, então 2 ao quadrado, π R ao quadrado, e vezes a nova altura. Mais 4 vezes π, aí vamos multiplicar pelo raio dos reservatórios auxiliares que foram informados no texto, e eles valem, vamos determinar aqui, 1,5 metro. Então, 4 vezes π vezes 1,5, que é o raio, 4π, R ao quadrado ou 1,5 ao quadrado, e vezes sua nova altura h. E todas essas expressões adicionadas valem 13 π. Agora é só nós fazermos continha. Nós temos π que multiplica 2 ao quadrado é π que multiplica 4 vezes h, mais 4 que multiplica π que multiplica 1,5 ao quadrado, que é 2,25, e vezes o h é igual a 13 π. Agora, 4 vezes π vezes h é 4π h, mais 4 vezes 2,25 vezes π vezes h, vai gerar aqui 9 vezes π vezes h, igual a 13 π. 4πh mais 9πh gerará 13π vezes h, que é igual a 13 π. Isolando-se agora o valor de h, nós vamos escrever então h, que vai ser igual. 13π irá dividir 13π. Então, h será igual a 13 vezes o π sobre 13 vezes o π. Então, a altura h vai ser igual a 1 metro. Logo, depois de redistribuído todo o volume do reservatório central entre os demais reservatórios e a tubulação, nós vamos ter uma altura h que será de 1 metro. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item D se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Ok, galera? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes, e até o nosso próximo estudo. Tchau!